E aí, galera, tudo jóia? Chegamos para mais uma videoaula sobre trigonometria, tá certo? Trigonometria no triângulo retângulo, tá? Mas, professor, cadê você, professor? Opa, tô aqui, pessoal. Olha só para mim. Olha só, cheguei. Na verdade, eu gostaria de trabalhar com vocês seno, cosseno, tangente. Vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Mas eu quero dar sentido a tudo isso aí, a essas razões trigonométricas, pois é assim que nós chamamos a essas expressões, seno, cosseno e tangente. São razões trigonométricas, tá bom? Pessoal, e para isso eu vou imaginar que isso aqui é uma rampa, tá? Isso aqui é uma rampa. E eu vou dizer que essa rampa tem uma inclinação, galera, de 30 graus. Uma inclinação de 30 graus, tá certo? Essa rampa tem uma inclinação de 30 graus. Bom, a gente sabe também que num triângulo 30, 60, 90, aqui é 90 graus, tá, pessoal? Isso aqui é uma vertical, tá bom? Num triângulo 30, 60, 90, o cateto oposto a 30, por exemplo, é metade da hipotenusa. Então, suponha que essa altura aqui seja de 1 metro, tá certo? Então, essa distância aqui percorrida é de 2 metros, tá certo? E essa distância aqui na horizontal vai ser de raiz de 3, tá certo? Lembra que o cateto adjacente a 30 é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3, tá? Então tá aí. Muito bem. Galera, se eu quiser, por exemplo, medir o que eu vou chamar aqui, né, de maneira mais intuitiva, de índice de subida, o quanto de fato eu subo na vertical em relação ao que eu ando na rampa. O quanto de fato eu me desloco na vertical em relação ao que eu ando na rampa, tá certo? Isso vai ser o que eu vou chamar de índice de subida, tá bom? Beleza? Tá bom, Ronepson, entendi, bacana, maravilha, vamos brincando aí, vamos trabalhando nessa parte. Tá, esse índice de subida eu vou chamar de seno, vai ser o seno de 30, tá? O que seria então, Ronepson, o seno de 30? Deixa eu só afilar aqui essa caneta. O seno de 30 vai ser a razão do quanto eu subo na vertical pelo quanto eu andei na rampa. E essa razão, nesse caso, é 1 para 2. Tá certo? Ronepson, e se eu andasse mais 2 metros na rampa? Se eu andasse mais 2 metros na rampa, eu iria parar aqui, tá certo? Aproximadamente, eu iria parar aqui. E quando eu ando mais 2 metros na rampa, eu me desloco mais 1 metro na vertical. Então, essa altura que era 1 passa a ser quanto? 2. E repare que nesse caso, o seno de 30, essa razão entre o que eu desloco na vertical em relação ao que eu andei na rampa, vai ser exatamente 2 sobre 4. 2 para 4. Mas, Ronepson, se eu andasse mais 2 metros, se eu andasse mais 2 metros na rampa, eu viria aproximadamente para cá. Se eu andasse mais 2 metros, eu teria andado ao todo 6. Mas a cada 2 metros que eu ando na rampa, eu me desloco 1 metro na vertical. Então eu vou ter andado aqui, ó, eu vou ter subido aqui na vertical 3 metros, tá certo? E o seno de 30, que é a razão entre o que eu subo na vertical em relação ao que eu ando na rampa, vai ser 3 sobre 6. E 3 sobre 6 também é um meio. Perceba que essa razão entre o deslocamento na vertical e o que eu andei na rampa, essa razão ela é sempre constante. E essa constante é exatamente o seno desse ângulo. Essa razão só é constante porque essa inclinação aqui ela é fixa. Repare, galera, que eu tenho triângulos retângulos aqui, o que, pessoal? Triângulos retângulos semelhantes, tá certo? Triângulos retângulos semelhantes. Beleza? E quando eu tenho triângulos retângulos semelhantes, a razão, no caso aqui, a razão entre o cateto oposto a 30 e a hipotenusa, a razão entre o cateto oposto a 30 e a hipotenusa, a razão entre o cateto oposto a 30 e a hipotenusa é constante igual ao seno de 30. Nesse caso é quanto? 1 meio. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Ô, Ronepson, e o que seria então o cosseno de um ângulo? O cosseno é a razão entre o que eu ando na horizontal comparado com o que eu andei na rampa. O cosseno é a razão, é a comparação do que eu ando de fato na horizontal comparado ao que eu andei na rampa. Tá certo? Então, pessoal, olha só para cá, só por curiosidade. A cada 2 metros que eu ando na rampa, o meu deslocamento efetivo na horizontal é raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente. Se eu andar mais 2 metros, eu me desloco mais raiz de 3 aqui. Se eu andar mais 2 metros, eu me desloco mais raiz de 3 aqui. E olha que bacana, pessoal. Olha que interessante. O cosseno do ângulo... Deixa eu só subir aqui, tá, pessoal? O cosseno do ângulo, o cosseno de 30, no caso, vai ser exatamente a razão entre o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. É a raiz de 3 sobre 2.
é o quanto eu ando na horizontal em relação ao quanto eu andei na rampa. De novo, ó, o quanto eu ando na horizontal, que é 2 raiz de 3, em relação ao quanto eu andei na rampa, que é 4, ó, quando eu parei aqui. De novo, ó, o quanto eu ando na horizontal, que é 3 raiz de 3, 3 raiz de 3, em relação ao quanto eu andei na rampa. Eu andei quanto na rampa? 2 mais 2 mais 2, dá 6. Dá 6, então, dividido por 6. Tá claro isso para vocês? Tranquilo? Então, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa do triângulo. Tá certo? Repara que eu estou trabalhando com semelhanças de triângulos retângulos. Tá? E a tangente, galera, é a comparação entre o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. Tá certo? Quando eu comparo o deslocamento vertical com o horizontal, eu tenho a tangente. Quer ver? Olha só que lindo, galera. A minha tangente, nesse caso, a tangente de 30, no caso, é a razão entre o quanto eu me desloquei na vertical para o quanto eu desloquei na horizontal. 1 para a raiz de 3, deixa eu anotar aqui, tá? 1 para a raiz de 3. De outra forma, 2 comparado com 2 raiz de 3, ó, raiz de 3 com raiz de 3, 2 comparado com 2 raiz de 3, repara que se você simplifica dá a mesma coisa, né? De outra forma, ó, 3 comparado com 3 raiz de 3, 3 comparado com 3 raiz de 3, e assim vai. Tudo bem para vocês, pessoal? Tranquilo? Repara que por mais que o meu triângulo seja maior ou menor, essa razão é sempre a mesma, para um ângulo fixo, tá? Para um ângulo fixo. Nesse caso aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Então nós trabalhamos o que nós chamamos de razões trigonométricas. E lembrando que nós estamos trabalhando com triângulo retângulo, tá certo? Então não esquece da nossa imagem aí de referência. Eu vou até ampliar para vocês, tá bom? Nossa imagem de referência. Maravilha. Nós estamos lidando com triângulo retângulo. Beleza, então, pessoal. Tranquilo, show de bola, show de bola. Me acompanha então, pessoal. Tá aqui um triângulo retângulo no quadro, tá certo? Tá aqui um triângulo retângulo no quadro, tá? Aqui é o cateto B, aqui é o cateto C, os ângulos alfa e beta e a hipotenusa A, tá certo? Pessoal, por favor, como é que eu defini o seno de um ângulo, tá? O seno de um ângulo eu defini como sendo, agora há pouco, que eu estava trabalhando ali, a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa do ângulo. O quanto eu subo na vertical pelo que eu ando na rampa. O cosseno de um ângulo é exatamente a razão entre o cateto adjacente, o que está coladinho com ele, pela hipotenusa. É o quanto eu ando na horizontal em relação ao que eu andei na rampa de fato. E a tangente do ângulo é exatamente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O quanto eu ando na vertical em relação ao meu deslocamento na horizontal. Tá certo? Tomando esse ângulo aqui, pessoal, como referência. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, quando eu olho para esse triângulo retângulo que eu acabei de desenhar ali, tá? Eu vou fazer a mesma manipulação para a gente dizer quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente de cada um desses ângulos, tá certo? Vou até ampliar a tela aí para que a gente possa olhar para isso com muito carinho, tá bom? Tá aí o que nós conhecemos como razões trigonométricas, beleza? Ok, Rona Epson, ok. Então vamos lá, olha só. Quem seria nesse caso, galera, o seno de alfa? O seno do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa, é B sobre A. Eu estou comparando, tá? É essa a razão. Então, por mais que o triângulo seja grandão ou seja pequeno, mas para esse ângulo o seno é sempre o mesmo, né? É uma constante. Tá, quem seria o cosseno de alfa, Rona Epson? O cosseno de alfa, galera, o cosseno de alfa é a razão entre o cateto adjacente C pela hipotenusa A. É o cateto adjacente C pela hipotenusa A. Tá certo? E a tangente de alfa, galera, a tangente de alfa é exatamente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. É B sobre C. Não foi isso que nós aprendemos agora? Não foi isso que nós acabamos de escrever ali na outra tela? Mas, professor, e se eu quisesse, por exemplo, professor, se eu quisesse beta, se eu quisesse olhar para o ângulo beta, não tem problema. Se você quisesse olhar para o ângulo beta, quem seria, por exemplo, o seno de beta? O seno de beta, galera, nada mais é do que o cateto oposto C pela hipotenusa A. Então, C sobre A. C sobre A. Beleza? Muito bem. Quem seria o cosseno de beta? O cosseno de beta, galera, nada mais é do que o cateto adjacente C pela... de beta. Cateto adjacente B pela hipotenusa A.
cateto adjacente B pela hipotenusa A. E a tangente de beta, galera, na mesma linha de raciocínio, a tangente de beta é o cateto oposto a beta dividido pelo cateto adjacente. É C sobre B. É C sobre B. Tá certo? É C sobre B. Beleza, pessoal. Tá claro isso pra vocês? Fez todo sentido? Fez? Tranquilo? Maravilha, Rona Epson. Maravilha, maravilha. Entendi demais. Entendi demais. Eu até fiz o seguinte. Eu até coloquei esse quadro aí já resumidamente para ficar lindo, para ficar maravilhoso, bem bonitinho para vocês aqui. Olha só pra cá, galera. Olha só pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Show! Tá aqui tudo bonitinho para vocês. Tá certo? Já bem definidozinho, arrumadinho, gostosinho, lindinho. Professor, e essas flechas aí no meio? Deixa eu te mostrar o que são essas flechas. O seno de alfa não é B sobre A? Ora, é igualzinho ao cosseno de quem? De beta. B sobre A. O cosseno de alfa, né, C sobre A, é igualzinho a quem? Ao seno de beta, C sobre A. A tangente de alfa é B sobre C, não é igual, mas é exatamente o inverso da tangente de beta, que é C sobre B. Essas flechinhas são para indicar relações aí entre essas razões trigonométricas, tá certo? Essas flechinhas são para indicar relações entre essas razões trigonométricas, que eu já estou aqui antecipando para vocês de maneira muito suave, tá certo? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Deixa eu ampliar essa tela aqui para que vocês possam olhar com muito carinho para ela, tá? Deixa eu ampliar ela, beleza? Tranquilo? Ok. Então, por falar em relações, eu vou destrinchar aqui para vocês algumas relações trigonométricas, tá? Eu vou chamar aqui, por exemplo, de R1, a primeira relação trigonométrica. Qual seria, então, Rona Epson, a primeira relação trigonométrica? Olha só para cá. A primeira relação trigonométrica é perceber que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e que o cosseno de beta de alfa é igual ao seno de beta. Só que alfa e beta são ângulos o quê, pessoal? Lembra, não esquece que alfa mais beta dá 90. E se alfa mais beta dá 90, eles são ângulos complementares, tá certo? Então o que eu estou dizendo em outras palavras é que se alfa mais beta é 90, se eles são complementares, então o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, e naturalmente o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, tá? Numa linguagem mais simples, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Como assim, Rona Epson? Dá um exemplo, Rona Epson. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o seno de 30, galera. O seno de 30 é igual ao cosseno do complementar. Quem é o complementar de 30? 60. É igual ao cosseno de 60. Beleza? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Por exemplo, o cosseno de 10 é igual ao seno de 80. 10 mais 80 dá 90, o cosseno de um é igual ao seno do outro, tá? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Esta é a primeira relação, tá certo? Então me acompanha, por favor, porque eu destaquei ela bem bonitinha para vocês, tá certo? A primeira relação trigonométrica é justamente essa que está escrita aqui, tá, pessoal? E olha só que lindo, eu vou ampliar essa tela para vocês, eu vou ampliar, tá certo? Para ficar bem bacana, para vocês possam printar, para que vocês possam anotar, enfim, tá? O seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complementar e vice-versa, tá? Repara, por exemplo, pessoal, quando eu disse aqui, olha só, pessoal, o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x, tá aqui, ó. 90 menos x não é o complementar de x? Não é? Cosseno de um ângulo, seno do complementar. Seno de um ângulo, cosseno do complementar. O complementar é o que falta para 90, tá certo? Beleza? Muito bem. Essa é a nossa primeira relação. Segunda relação trigonométrica. Vem cá, olha só para cá. Segunda relação trigonométrica está aqui, pessoal, chamada de R2, tá? R2. A segunda relação trigonométrica é a seguinte. A tangente de alfa, pessoal, quando eu comparo com a tangente de beta, a gente percebe o quê? A gente percebe que uma é o inverso da outra, não é? Um é o inverso da outra. Tangente de beta é B sobre C, tangente de alfa B sobre C, de beta C sobre B. Um é o inverso da outra. Então, mais uma vez, pessoal, se alfa mais beta dá 90, se são ângulos complementares, então a tangente de alfa
é o inverso da tangente de beta, tá certo? A tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Tudo bem para vocês? Por exemplo, a tangente de 40 é o inverso da tangente de 50. Porque 40 mais 50 dá o quê? 90. Uma é o inverso da outra. Fez sentido isso para vocês, galera? Tranquilo mesmo, tudo certinho, tudo massa. Maravilha, Rona Epson, maravilha. Entendi demais. Perfeito, essa é a segunda relação. Claro que eu arrumei ela para vocês, claro que eu deixei ela bem linda para vocês, tá certo? A segunda relação é exatamente essa. A tangente de um ângulo agudo é sempre igual ao inverso da tangente do seu complementar. Tá aí. De outro modo, a tangente de beta aqui, pessoal, ela não está dividindo, ela passa o quê para o outro lado? Ela passa multiplicando. Então, tangente de alfa vezes tangente de beta é igual a... Show de bola, galera, tudo tranquilo. Maravilha. Poderia dizer, por exemplo, que a tangente de 20 vezes a tangente de 70 graus, claro. Dá um. São complementares, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Essa foi a segunda relação que a gente viu ali, que a gente encontrou naquele nosso esqueminha, tá certo? Mas vamos lá, eu quero te apresentar uma terceira relação. Vem cá. Olha só pra cá, galera, olha só pra cá, tá? Olha só pra cá, coisa linda. Terceira relação. Se eu dividir, pessoal, presta atenção, tá? Se eu dividir B sobre A por C sobre A, na hora que eu faço essa divisão, corta A com A, vai ficar B sobre C, não vai? Sabe o que é que eu estou dizendo? Que a tangente de alfa é seno dividido pelo cosseno. Se eu dividir, ó, C sobre A por B sobre A, corta A com A, vai ficar C sobre B. A tangente de beta é o seno de beta pelo cosseno de beta. Então a minha terceira relação é para que você perceba, que a tangente de um ângulo, sei lá, a tangente de x, nada mais é do que o seno de x dividido pelo cosseno de x. Nada mais é do que a razão entre o seno e o cosseno. Claro, obedecendo às devidas condições de existência, tá? Ok? Por exemplo, o cosseno não pode ser zero. Mas, professor, no triângulo retângulo a gente nem fala em cosseno zero, mas no ciclo trigonométrico a gente vai falar. Tá certo? Beleza? A tangente é seno dividido por cosseno. Tudo bem para vocês? Faz o seguinte, olha só, para quem gosta de ver a coisa escrita, bonita, bacana, elegante, printa essa tela, tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá muito lindo, tá muito gostoso, tá muito bacana. Ufa. Vamos então, pessoal, vem pra cá. Primeira relação qual é? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Segunda relação, a tangente de um ângulo é o inverso da tangente do seu complementar. E a terceira relação tá aqui. A tangente de um ângulo agudo é igual ao seno dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Eu vou ampliar para vocês isso aí. Vou ampliar para que vocês possam olhar com muito carinho para isso, com muito carinho mesmo, tá? Então não esquece, eu vou recapitular, acompanha, eu vou recapitular qual é, vou voltar aqui, tá certo? A primeira relação qual é? O seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complementar. Essa é a primeira relação. Segunda relação qual é? A tangente de um ângulo é o inverso da tangente do seu complementar. Essa é a segunda relação. E a terceira relação, Rona Epson, qual é? A terceira relação, pessoal, é para dizer que a tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Beleza? Tranquilo? Professor, tem mais relações? Claro que tem. Olha só o que eu vou mostrar para ti, tá certo? Isso aqui não é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, pessoal, ele tem um teorema muito forte por trás dele. Qual é? É o teorema de Pitágoras. Eu posso garantir a você que a soma dos quadrados dos catetos, que b quadrado mais c quadrado, é igual a ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados das medidas dos catetos é sempre igual ao quadrado da medida da hipotenusa, para ser bem rigoroso, tá certo? E aí, pessoal, eu vou para a quarta relação. A quarta relação, galera, ela é tão importante que ela é chamada de relação fundamental, tá certo?
ela é chamada de relação fundamental da trigonometria. Fundamental. O seno de um ângulo... Calma, não vou nem enunciar agora, eu ia enunciar, mas deixa quieto, eu vou desenvolver com vocês. Pessoal, pega aquilo ali, b quadrado mais c quadrado não é igual a quadrado? Não é, pessoal? Eu vou anotar isso aqui, tá? Eu não sei que b quadrado mais c quadrado não é igual a quadrado? Tá? Se eu dividir toda essa equação, se eu dividir essa equação todinha por a ao quadrado, o que é que vai acontecer? Se eu dividir todo mundo por a ao quadrado, o que é que vai acontecer? Vai ficar b quadrado por a quadrado, mais c quadrado por a quadrado, eu estou dividindo ambos os membros por a ao quadrado, a quadrado por a quadrado, por a quadrado, tá certo? A ao quadrado por a ao quadrado. Pessoal, só que o seno de alfa não é b sobre a? Se o seno de alfa é b sobre a, então b quadrado por a quadrado vai ser o seno ao quadrado, não é? Se o seno de alfa é b sobre a, então b ao quadrado por a quadrado vai ser exatamente, galera, vai ser exatamente o seno ao quadrado. Mais, se c sobre a, olha pra cá, galera, c sobre a não é o cosseno de alfa? Se o cosseno de alfa é c sobre a, então c ao quadrado por a ao quadrado, como está ali escrito, nada mais é do que o cosseno ao quadrado, tá certo? É o cosseno ao quadrado, beleza? Então, ó, isso aqui vai ser o cosseno ao quadrado de alfa. E um número dividido por ele mesmo dá 1, né, pessoal? Eu acabei de mostrar a vocês que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. O seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado de um mesmo arco é sempre igual a 1. Professor, como é que essa relação poderia ser útil para mim? Se eu te der o seno, tu encontra quem? O cosseno. É só jogar aqui dentro. Com o seno e com o cosseno, tu encontra quem? A tangente. Se eu te der o cosseno, por exemplo, você encontra quem? O seno. É só jogar dentro dessa equação, dentro dessa relação. Com o seno e com o cosseno, você encontra a tangente. Se eu te dou a tangente não é seno dividido pelo cosseno, você tem a razão entre o seno e o cosseno. Você coloca um em função do outro. Substitui aqui, encontra um dos valores, encontra tudo que você quer. Beleza, galera? Tranquilo? Tudo certinho? Tudo massa? Excelente, excelente. Professor, eu queria copiar essa demonstração. Copia, printa, tá certo? Printou, pausou o vídeo, copiou, enfim, fica à vontade, tá certo? Fica à vontade do jeito que você quiser. Tá joia, galera? Que maravilha! Essa foi a relação fundamental da trigonometria, a relação 4. E aí, vem pra cá porque eu anotei ela aqui no quadro de maneira muito linda, de maneira muito elegante. Pô, deixa eu ampliar para vocês. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é sempre igual a 1. Beleza, pessoal? Fez sentido isso para vocês? Tranquilo? Excelente, excelente mesmo. Professor, eu queria praticar um pouco, professor. Vamos praticar um pouco, né? Muito importante praticar, tá certo? Problema 1 da SPSEC, tá? Ok? Em uma das primeiras tentativas de determinar a medida do raio da Terra, os matemáticos da antiguidade observaram do alto de uma torre ou montanha de altura conhecida o ângulo sob o qual se avistava o horizonte, tá? Tangente à Terra, considerada esférica, conforme mostra a figura. Segundo esse raciocínio, o raio terrestre em função do ângulo alfa é dado por. Claro, pessoal, que obviamente uma questão como essa a gente só faz, né, sabendo que a Terra é esférica, né? Muito bem. Tá, beleza. Estou considerando ela esférica, tá bom? Joia? Tá. Meus amigos, olhem só para cá. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Professor, como é que você sabe, professor? É porque tem uma propriedade na geometria plana que me diz assim, que o raio de uma circunferência é sempre perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Isso aqui é uma reta tangente, né?
vendo ali a linha do horizonte, né? Tangencia, tá certo? Isso aqui é uma reta tangente, tá certo? O raio da circunferência é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Ah, por falar nisso, ó, se isso aqui é o raio, daqui para cá também é o raio, tá? Também é o raio, tá? Beleza? E o que eu estou querendo, pessoal, é que você coloque o raio da Terra, em função da altura H e desse alfa aqui. É isso que eu estou querendo. Coloque o raio da Terra em função da altura H e desse alfa. Pessoal, olha com carinho mesmo para essa imagem. Esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo, esse triângulo aqui? Tá? E se esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, galera, dá para aplicar o quê? O seno. O seno não é cateto oposto pela hipotenusa? Então lá vou eu. Olha só que lindo, não se emocionem. Não se emocionem. Olhando para esse triângulo retângulo aqui, galera, esse aqui, tá? Ó, esse aqui que eu estou destacando os vértices. Olhando para esse triângulo retângulo aqui, o seno de alfa é o cateto oposto R sobre a hipotenusa. E quanto é a hipotenusa, Rona Epson? Quanto é a hipotenusa? R mais H. R mais H. Beleza? Aí olha só, galera, isso aqui não está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Então eu vou ter, pessoal, que o seno de alfa vezes R mais H, é igual a R. Como eu estou querendo o valor de R em função dessa galera, o que é que a gente faz? Eu vou tentar isolar o R, tá? Vamos lá, com calma. Seno de alfa vezes R, eu vou distribuir seno de alfa vezes R, mais seno de alfa vezes H, seno de alfa vezes H, igual a R. Aí o que tem R eu jogo para um lado, o que não tem R eu jogo para o outro, tá certo? Eu vou pegar esse seno alfa vezes R e jogar para o lado de cá. Aí vai ficar assim, ó, R, que já estava lá, mais R seno alfa, desculpa, mais não, menos, né? Tá somando, eu passei subtraindo. Menos R seno alfa, tá? Igual a quanto, pessoal? Igual a quanto? Igual a quanto? Olha só para cá, galera. Isso aqui ficou desse ladinho, né? Não ficou quietinho aqui? Ficou H seno alfa. H seno alfa. Tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo certinho, tudo certinho. Aí colocando o R em evidência, quando eu coloco o R em evidência, o que é que sobra? Sobra 1 menos seno alfa, não é, pessoal? Repara, ó. R vezes 1 dá R, R vezes menos seno alfa tá aqui. Igual a H seno de alfa. E olha que lindo, pessoal, não se emocione. Isso aqui não está multiplicando? Passa o quê? Passa dividindo. Então eu vou ter, galera, que o meu R, ele vai ser igual a H seno de alfa. Ó, isso aqui não está multiplicando, eu passei dividindo, tá bem? Dividido por 1 menos seno de alfa. Tá certo? E essa é a expressão que me permite calcular o valor de R, tá? Essa é a expressão que me permite calcular o valor de R em função de H e daquele ângulo de visão ali do alfa, tá bom? Tranquilo? Muito bom mesmo. Quando eu olho para as alternativas, vamos lá nas alternativas? A alternativa correta aí, pessoal, tá em qual letra, hein? H seno alfa sobre 1 menos seno alfa vai estar na letra B de bola, né? H seno alfa sobre 1 menos seno alfa. Tá? Vai estar na letra B de bola, tá bom, pessoal? Letra B de bola. Maravilhosa essa questão, linda, 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 linda. Beleza, meus amigos, para quem tem interesse, tá? Para quem tem interesse, eu vou só ajustar aqui a tela para você printar, tá bom? Olha só a primeira parte da solução, deixa eu esticar o máximo que eu puder, e aí o restinho dela, tá? Que a gente comeu ali uma partezinha, tá bom? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Sigamos então, pessoal, sigamos, tá? Pessoal, problema 2, vamos continuar? Problema 2, vamos lá. Problema do Enem, tá? Enem 2018. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Disse nesse caso que a rampa tem inclinação de X%, como no exemplo, tá? A rampa tem inclinação de X%. Por exemplo,
1 metro na horizontal, você tem 20 centímetros na vertical. Então essa inclinação é de 20%. Lembra que 1 metro tem 100 centímetros, né? 1 metro, galera, tem 100 centímetros. Então 20 sobre 100, 20%, tá bom? A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ele está localizado exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Se você olhar com carinho, esse percentual de inclinação é exatamente o quê? É exatamente a tangente do ângulo. De novo na imagem, tá? De novo na questão, tá certo? Esse percentual é exatamente a tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo é cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? É exatamente essa inclinação que ele chamou, tá bom? Muito bem, tá? Então só voltando aqui o texto para continuar a leitura. Tá certo? Retomando, se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá o quê? Uau, tá? Questão interessantíssima, tá, pessoal? Só por curiosidade, qual é a inclinação nesse caso aqui, que já está aqui, desenhada? Qual é a inclinação? A inclinação não é a tangente desse ângulo? Vou chamar de alfa, não é a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo, galera, a tangente desse alfa aí, qual é? A tangente desse alfa vai ser cateto oposto 2 sobre cateto adjacente 8, né? Lembra disso? Tranquilo? Tá? Ah, professor, porque tem que transformar em centímetro aqui. Não, é só dividir. Lembra que era isso que eu estava fazendo no final das contas? E 2 sobre 8 é 1/4, né? 2 sobre 8 não é 1/4? E 1/4, galera, corresponde a 25%. Esse percentual é menor do que 20%? É maior, né? E se é maior, o que é que deve acontecer? Vamos lá para a tela de novo. Se é maior, o que é que deve acontecer? Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir esse percentual. Eu vou ter que subir o nível da garagem. Não dá para eu mexer no nível da rua, né, pessoal? Né? Não vou mexer no nível da rua. A rua é pública, mas a garagem eu posso alterar, né? Assim? Então, pessoal, eu vou ter que subir aqui, pessoal, esse nível da garagem aqui, ó. Eu vou ter que subir. Se eu vou ter que subir o nível da garagem para diminuir essa inclinação, tá? Para diminuir um pouco essa inclinação, então eu vou diminuir isso aqui, tá? O que vai acontecer é que isso aqui vai deixar de ser 2 e vai passar a ser um valor X aí qualquer, que eu não sei quanto é. Qualquer não, né? Eu vou procurar. Tá certo? Beleza? Pessoal, para que a inclinação seja de 20%, x dividido por 8, que é a tangente desse ângulo, desculpa, x dividido por 8 tem que ser igual a quanto? 20%. Tá bom? Tranquilo? Tá bom. Pessoal, x é igual, o 8 está dividindo, passa o quê? Multiplicando, tá? 8 vezes 20 dá 160, 160%, né? Ó, por cento é por 100. É só voltar 2 casas. Não é isso, galera? Ou seja, o meu x ali tem que ser igual a quanto? 1,6 o quê, pessoal? Metros. Se o meu x passa a ser 1,6 metros, não era 2? Não era 2? Aí 2 menos 1,6, que é o que passou a ser, quer dizer que houve o quê, pessoal? Uma redução de 0,4 metros, né? O nível era 2, eu diminuí 0,4, tá? Eu diminuí 0,4 para poder chegar a 1,6. E 0,4 é 40 o quê? Centímetros. Tá certo? Calma aí. Eu sei que eu tenho que pegar e diminuir 40 centímetros aqui nessa altura para poder chegar à inclinação que eu pedi. Só que essa diminuição deve ser feita como? Diminuindo o nível da rua ou elevando o nível da garagem? Eu não posso mexer no nível da rua, lembra disso? Que eu tenho que mexer na garagem? Então eu vou elevar o nível da garagem em 40%. Eu vou elevar o nível da garagem em 40%. Vamos olhar para as alternativas, tá? Olhando para as alternativas, eu percebo o seguinte, ó.
Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser elevado 40%, elevado em 40%, tá certo? Beleza? Repara que se eu rebaixar 40%, eu vou rebaixar a garagem, aí eu iria aumentar essa profundidade aqui, né, pessoal? Olha só, eu iria aumentar essa profundidade se eu rebaixasse 40% aqui no nível da rua. Então eu tenho que elevar o nível da rua para poder isso aqui deixar de ser 2 para ser 1,6. Beleza? Tranquilo? Então letra A é a resposta. Letra A, tá certo? Vou só marcar ali, ó, letra A é a minha resposta. Tá bom? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza, Rona Epson, beleza. Gostei demais, problema interessante, né? Problema muito interessante, tá, pessoal? Problema muito interessante. Vamos para o problema 3 então, galera? Problema 3, vamos lá? Diz assim, questão da FAP, tá? Essa questão é muito linda, muito bacana, tá? A figura a seguir mostra um painel solar de 3 metros de largura equipado com um ajustador hidráulico. À medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente de modo que os raios do Sol incidam perpendicularmente nele. O valor de Y em metros em função de θ é... Problema maravilhoso, tá? Pessoal, cuidado porque isso aqui é um φ, isso aqui é um θ, tá? Isso aqui é um φ, aqui é um θ. O que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E se esse ângulo é um ângulo de 90 graus, na hora que eu somar θ mais φ mais 90, θ mais φ mais 90, essa soma tem que dar quanto, pessoal? 180. Aí 90 está somando, passa subtraindo, então θ mais φ é igual a 90. Em outras palavras, se θ mais φ dá 90, eles são ângulos o quê, pessoal? Eles são ângulos complementares. Eu poderia já fazer uma manipulação, eu já poderia pegar esse θ e jogar para cá, porque vai ser igual. Mas olha o que eu vou fazer, tá? O seno de φ, quanto é? Não é cateto oposto y pela hipotenusa 3? Eu não estou querendo y em função de θ. Então, o seno de φ, olha só que lindo. O seno de φ, tá? É o cateto oposto y pela hipotenusa 3. É y sobre 3. O 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, y é igual a 3 vezes o seno de φ. Mas quando a gente olha para as alternativas, a gente não encontra φ na história, não encontra φ na jogada, encontra θ. Mas, pessoal, vocês lembram que a gente comentou agora há pouco que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar? Lembra disso? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Se o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, eu vou trocar o seno de φ pelo cosseno de quem? Opa, Lele, coisa boa. De θ, né, galera? De θ, galera, para com isso. Então, o meu y, pessoal, vai ser 3 vezes o cosseno de θ. Troquei o seno de φ pelo cosseno de θ, porque eles são iguais. Essa foi uma das relações que nós vimos hoje, a primeira relação, para ser preciso. Para quem já tinha percebido, se esses dois caras são complementares, se aqui é φ, aqui é 90, então aqui tem que ser θ. Cosseno de θ, cateto adjacente em y pela hipotenusa 3. Você já caiu ali. Beleza? De novo, olha só, aqui é φ, aqui teria que ser θ. Tá? Esse θ aqui é igual a esse aqui, tá? Esse θ aqui é igual àquele lá, tá certo? E aí, pessoal, o cosseno de θ é cateto adjacente em y pela hipotenusa 3. Eita, vem cá. Eu mandei ali embora sem querer, tá certo? Tá. Então, pessoal, eu toquei aqui, tá? E joguei pra lá. Tá. Então, o que eu tô dizendo a vocês é o seguinte, quando eu pego 3 e passo multiplicando, eu tenho que y a 3 cosseno θ. Seria outro caminho, tá? Outro caminho, tranquilo, sem se estressar, tá? Sem ficar perturbado, tá bom? Questão linda, questão maravilhosa, tá? Printa aí essa imagem, tá, pessoal? Printa aí essa imagem, tá bom? Massa. Ok, Rona Epson, ok. Vamos então para o problema 4. Professor, mais um probleminha aí bacana. Olha só, o problema 4 diz assim:
Dois edifícios XY estão um em frente ao outro num terreno plano. Massa, Rona Epson, excelente. Tá. Um observador no pé do edifício X, ponto P, mede o ângulo alfa em relação ao topo do edifício Y, ponto Q. Depois disso, no topo do edifício X, no ponto R, de forma que RPTS forme um retângulo e QT seja perpendicular a PT, este observador mede um ângulo beta em relação ao ponto Q, no edifício Y. Sabendo que a altura do edifício X é de 10 metros e que 3 vezes a tangente de alfa... Engoliu ali o alfa, não foi, pessoal? 3 vezes a tangente de alfa é 4 vezes a tangente de beta, a altura H do edifício Y em metros é massa, Rona Epson, massa demais. Ufa, Lelê, olha só. A altura H, que é o que eu estou querendo, aqui é 10, né, pessoal? Aqui é 10, tá certo? Pessoal, eu não sei quanto vale essa distância aqui, eu não sei quanto é, também não quero saber, né? Mas eu vou chamar de D, só para servir como apoio, tá? Só para servir como apoio, me ajudar, tá? Pessoal, tá, aqui é 10, aqui também é 10, né? Aqui é 10. Como tudo isso aqui é H e aqui é 10, então esse pedacinho aqui de cima, ele mede H menos 10. Faz sentido isso para vocês? Ó, tudo isso aqui é H, aqui é 10, então esse pedacinho mede H menos 10, beleza? Beleza, então, Rona Epson, excelente, excelente. Me diz uma coisa, com toda serenidade, com toda sobriedade, quem é a tangente de alfa? Olhando para esse triângulo retângulo grandão aqui, ó, aqui no 90 graus, olhando para o triângulo retângulo grandão, a tangente de alfa nada mais é do que o cateto oposto, H, dividido pelo cateto adjacente D, H sobre D. Professor, por que você está pegando a tangente? É porque ele falou de tangente lá, é por isso que eu estou indo para a tangente, tá? Pessoal, olhando para esse triângulo retângulo aqui de cima, olhando para esse aqui é 90, tá? Olhando aqui, aqui é 90. Olhando para esse triângulo retângulo aqui de cima, quem é a tangente de beta, galera? Quem é a tangente de beta? A tangente de beta é o cateto oposto. Opa, voltei de novo, andei demais, não foi? Tá bom, voltou pro cantinho. A tangente de beta é o cateto oposto, H menos 10, dividido pelo cateto adjacente. Opa, se aqui é D, aqui também é D, não é, pessoal? Dividido por D. Tudo bem para vocês? Só que o que foi que eu disse na questão, galera? Eu disse na questão que 3 vezes a tangente de alfa era 4 vezes a tangente de beta. Eu disse que 3 vezes a tangente de alfa era 4 vezes a tangente de beta. Estou escrevendo isso, ó. 3 vezes a tangente de alfa, tá certo? É igual a 4 vezes a tangente de beta. 4 vezes a tangente de beta, tá? Ixi, que beta feio, né? Bora lá, 4 vezes a tangente de beta. Tá bom? Tranquilo? Ok. Aí é só substituir, né, pessoal? É só substituir. A tangente de alfa é H sobre D, então 3 vezes H sobre D igual 4 vezes a tangente de beta é H menos 10 sobre D. H menos 10 sobre D. Tá certo? Controla as emoções, por favor, controla, porque D com D vai embora, né? D com D vai embora. E eu vou aplicar a propriedade distributiva ali do outro lado, né? Quando eu aplico a propriedade distributiva, eu vou ter que 3H é igual, 3H é igual 4H, 4 vezes menos 10 dá menos 40. Aí, pessoal, tá menos 40, passa mais 40, tá 3H, passa menos 3H. Então, 4H menos 3H dá H, igual a 40 que veio para esse lado aqui. Isso quer dizer que a altura do prédio, pessoal, é uma altura de 40 metros. A altura do prédio lá, daquele segundo prédio, é uma altura de 40 metros, a altura do prédio Y, tá certo? 40 metros, tá bom? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Quando a gente olha para as alternativas, a alternativa correta está na letra D de dado, tá? 40 metros é a altura do edifício Y. Beleza, pessoal? 40 metros é a altura do edifício Y. Muito bem, galera, muito bem, excelente. Show de bola. Meus amigos, espero que vocês tenham entendido direitinho. Muita informação, né? Muita informação, muita riqueza de detalhes, tá certo?
Anota tudo, revisa essa aula, porque ela é muito importante, tá? E no mais, meus amigos, até os nossos próximos encontros, até a nossa próxima videoaula. Valeu!